Bom dia, irmãos e irmãs, amigos que nos assistem pelo Facebook. Nós queremos fazer todos vocês bem-vindos para a nossa devocional na aula ocidental. A devocional ela está sendo presidida pelo Bispo Espíndola, Bispo da aula ocidental, e dirigida por mim, Tiago Moreno do Nascimento. Gostaríamos que os irmãos apontassem os anúncios que nós vamos estar passando agora. Essas devocionais elas irão acontecer todos os domingos, nesse mesmo horário. E durante a semana também, irmãos, a partir de segunda-feira, todos os dias às 19h30, será então postado um vídeo onde nós vamos estar fazendo um estudo do Vem Segue-me da designação da semana. Mais uma alternativa para poder estar nos auxiliando para que nós possamos fazer um estudo mais eficaz e melhor do manual Vem Segue-me. Então, todos os dias, às 19h30, será então postado esse vídeo, aonde então nós falaremos sobre o Vem Segue-me a designação da semana. Também, irmãos, no decorrer da semana também serão postadas outras lives que acontecerão, onde alguns irmãos e líderes estarão, então, presidindo e organizando essas lives, de modo que nós possamos ter mais contatos agora nesse período. Então, nós estamos aí atendendo a um pedido da sede da igreja e da presidência da Estaca, para que nós pudéssemos estar comunicando dessa forma. Nós não vamos ter um hino de abertura. Esperamos que os irmãos possam ter feito a oração junto com seus familiares antes de iniciarmos a transmissão. E nós vamos ter agora como nosso primeiro orador nessa manhã o Bispo Espíndola, seguido então por mim. E depois nós teremos como último orador o irmão Wellington Xavier. E após então o último orador, nós pedimos aos irmãos que dentro de seus lares com suas famílias possam então estar fazendo a oração de encerramento. Bom dia, irmãos, bom dia a todos, bom dia, companheiros e amigos. Grande satisfação de estar nesse momento aqui, nessa nossa devoção. Irmãos, todos nós temos uma história de vida, tem uma experiência, tem muitas coisas para contar. Eu, quando jovem, no interior de Minas, casa dos meus pais, até hoje. Meus pais estávamos no fábrica de farinha e casa nova que meu pai tinha. E passou um pessoal pregando para meu pai. Irmãos, e aí o senhor começou a falar em Cristo, né? Eu, muito jovem, fiquei indeciso quem era Cristo. Passado eles saíram, minha mãe ficou e eu perguntei para minha mãe: mãe, quem é Cristo? E ela me falou assim: é o Filho de Deus que veio ao mundo, veio à terra para tirar o pecado do mundo. E depois desse tempo para cá, eu fui saber quem é Cristo. A minha mensagem de hoje é falar sobre Cristo. Ele é o caminho, ele é a luz e a verdade. Então, para iniciarmos, diz assim: antes de nascermos, o Pai Celestial apresentou um plano para tornarmos como Ele. De acordo com esse plano, o papel de Jesus Cristo possibilita nosso crescimento eterno. Eu achei muito interessante, né? E possibilita, né, nosso crescimento eterno. Mas aí, nos foi dado e permitido nós dar nosso livre-arbítrio, né? Nós usar o nosso arbítrio. Aí nós somos responsáveis daquilo que nós damos e fazemos por a nossa vida.
Então, está dividido em 3 tópicos aqui. Ele fala assim: o Redentor. Jesus Cristo salvou a cada um de nós da morte do pecado, sofreu voluntariamente. Eu achei muito interessante, irmão, que ele sofreu voluntariamente. Quer dizer, ele se dispôs a sofrer por nós, sem cobrar um tostão, sem cobrar um tostão de sangue ninguém. Por nossos pecados no Getsemane, Calvário, depois da morte, na cruz, que ressuscitou sua expiação, venceu a morte, tanto física como espiritual. Ele venceu todas essas coisas, tanto física como espiritual. Por meio da expiação, Jesus redime todos os que creem, todos os que são quebrantados de coração e convictos disso. Nossa, eu aprendi, lendo, conhecendo Cristo, através das Escrituras, através dos exemplos dos irmãos, das pessoas que eu admiro, das pessoas que eu conheço. E aqui diz assim: Jesus Cristo venceu o amor, as tentações e mostrou o meu caminho. Ele venceu tudo, irmão. Venceu tudo nessa. Quando não foi testado e tentado pelos seus adversários, foi muito criticado, testado. Né? E a luz. Graças à sua expiação, Jesus Cristo nos entende perfeitamente, estará conosco. Ele entende, ele conhece nós, todo dia e todo momento, nossas vidas. Porque todos devemos comparecer antes do tribunal. Não sei se você quiser ver essa escritura, está em Corinto. Para estudar, acompanhar, está em Corinto, né? E seremos julgados pelo que fizemos e nos tornamos. Eu estive ponderando sobre essa parábola que diz: seremos julgados pelo que nós fazemos. Eu tenho me cobrado muito, bom, pelo que eu faço hoje, para que eu vou me tornar amanhã. Eu vou tornar amanhã. E é dito isso para todos nós, para todos os irmãos. Né? Porque o que nós estamos fazendo hoje? Fazendo hoje para ajudar os irmãos a tornar bem amanhã, tornar uma boa pessoa amanhã. E eu estou me cobrando nesse quesito aí. Eu tenho que fazer algo hoje para que eu seja bom amanhã. E o nosso advogado, ele é alguém que representa outras pessoas durante o julgamento. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele nos amparou desde o princípio. Nos defende diante do Pai. Jesus satisfará a exigência da justiça para todos que se arrependerem e acreditarem nele como Jesus, mediador, e entre Deus e nós. Temos a oportunidade de receber a vida. Se eu queria um parábola de Cristo, eu disse assim: se me negastes diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Isso é uma promessa que eu fiz nessa parábola. Se nós negarmos a Cristo diante dos homens, ele nos negará diante do Pai. Nossa, eu preocupo muito com essa parábola. Se eu negar Cristo, eu digo no meu julgamento, ser negado diante do Pai dele. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, nesse momento. Né? Não podemos negar Cristo muito algum. E para os cristãos, Jesus Cristo é o único Filho de Deus, o grande Criador do universo, a figura central
do cristianismo. Ele foi considerado mensageiro do Pai. Nós sabemos disso, que o Criador do universo também, o poder dessa situação. Nos criou essa terra, nos deu de presente grátis. Estamos muito gratos, estamos recebendo de Cristo. Eu aprendi uma coisa há muito tempo aqui, quando a irmã falou, eu guardei isso 10 anos, 15 anos atrás. Eu, assim, que o sofrimento de Cristo era justo para as pessoas justas, era válido para as pessoas. Mas eu estou guardando isso para mim há vários tempos. Eu quero ser justo, né? Pelo costume, pelos pecados do mundo. E eu quero ser justo a esse trabalho. E para encerrar, irmãos, eu queria relatar algo. Jesus Cristo é a luz, é o caminho, é a paz, é o verdadeiro, o Criador, o escolhido, o exemplo. Então, quando nós pensamos que Jesus Cristo é mais ainda do que aquilo que nós imaginamos. Eu sou imensamente grato por ter escolhido seguir a Cristo. Sei que sou pai, sei que eu estou lutando com meus parentes, amigos, comunidades. Estou lutando para que seja forte, ou seja bravo nessa caminhada. E eu quero terminar dizendo que sou muito grato por ter escolhido esse caminho e seguir a Cristo. Faço em nome de Deus. Irmãos, que oportunidade maravilhosa essa de ser membro de a igreja nesse período, onde nós temos visto aí muitos desafios que nós temos enfrentado, o mundo ele tem passado, e mesmo com todos os desafios, o Pai Celestial ele nos possibilita que nós possamos estar em contato, mesmo que seja de uma maneira virtual. Interessante que há um tempo atrás, quando nós começamos a estudar essa possibilidade de fazermos essas devocionais via remota, foi algo que me alegrou bastante. Minha esposa, ela sabe muito bem que eu sempre gostei de ter o convívio com os membros da igreja, sempre gostei de estar na igreja. E quando iniciou esse período, onde as reuniões elas foram, então, canceladas, né, durante esse período de tempo, foi algo que me entristeceu bastante. E quando nós começamos a debater sobre isso, aquele sentimento de irmandade, ele aumentou mais ao perceber o amor do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo que ele tem por nós. E hoje, mais do que nunca, irmãos e irmãs, vendo toda essa situação que nós temos tido aí no mundo, nós temos a certeza de que tudo vai ficar bem, é algo que é maravilhoso. Tem uma escritura, no capítulo 5 de João, no versículo de 2 a 9, aonde é um relato bem interessante que o Salvador Jesus Cristo, ao chegar no tanque de Betesda, lá o Salvador Jesus Cristo ele encontrou um homem e ele tinha uma deficiência. E aí, então, quando Jesus Cristo chegou lá, lá era um local onde a gente encontrava de todos os tipos de enfermidades. Tinham leprosos, tinham enfermos, tinham cegos, mancos, ressecados, e todos eles esperavam uma situação. E de tempos em tempos, um anjo ele descia do céu e ele então sacudia a água daquele tanque. E a primeira pessoa que então caísse logo após o anjo então sacudir a água, essa pessoa então era curada. E aí então o Salvador Jesus Cristo se aproximou de um homem que estava ali há 38 anos. Imagina,
Esse homem estava há 38 anos ali tentando e esperando uma oportunidade de descer naquele local para que ele então fosse curado. E aí, então, o Salvador Jesus Cristo, vendo aquele homem deitado e sabendo, né, que ele já havia muito tempo que ele estava naquela situação, o Salvador Jesus Cristo, então, fez uma pergunta, que é uma pergunta simples, mas profunda. Ele perguntou para aquele homem: queres ficar são? Então, o homem, o enfermo, então ele respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas quando eu vou, outro desce diante de mim. E aí, então, o Salvador Jesus Cristo, então, verificando a fé daquele homem, ele tinha há pouco mais de 30 anos, aquele homem, ele tentava, com fé, chegar naquele local, percebendo o sofrimento daquele homem, percebendo que aquilo era algo que o fazia sentir tristeza, o Salvador Jesus Cristo, então, com muito amor, ele pegou e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Então, irmãos, é interessante pensarmos nesse aspecto hoje, devido à situação da qual nós vivemos, que nós também podemos passar por tudo isso de uma maneira esperançosa e demonstrando fé no Salvador Jesus. A fé que aquele homem tinha, e que ao descer naquele tanque, ele poderia ser curado. E quando aquele homem, então, ele viu o Salvador Jesus Cristo, e ele, então, reconheceu como sendo filho de Deus, e o Salvador, então, mandou que ele levantasse, e demonstrando a fé que ele já havia demonstrado, que um dia ele poderia ser curado, aquele homem, então, se levantou e foi. Na nossa vida também, irmãos e irmãs, da mesma forma também, nós podemos manter essa expectativa e essa esperança. Aquele homem, há 38 anos, ele mantinha essa esperança de que um dia ele ficaria são, um dia ele seria curado daquela enfermidade da qual ele passava. E nós também, irmãos e irmãs, temos que manter a fé e a esperança. Em breve, tudo isso vai passar. Em breve, nós vamos poder retomar nossas atividades normais dentro da igreja. Nossas reuniões, nossas atividades corriqueiras de organizações, das alas em si. Mas nós precisamos manter, irmãos, a mesma fé e a mesma esperança que aquele homem ele mantinha. Há uns anos atrás, irmãos, quando eu era um missionário, certa vez eu estava com um elder, estava treinando um missionário, e eu já estava há bastante tempo nessa, estava quase 9 meses nessa. 9 meses é um tempo muito longo para um missionário ficar no lugar. E, normalmente, quando isso acontece, o missionário fica muito tempo, depois de uma determinada época, dependendo do tamanho da área, as pessoas começam a conhecer. E eu entrei nessa armadilha, comecei a entrar nessa armadilha de que todo mundo me conhecia. E muitas pessoas me conheciam realmente lá, porque eu já havia, então, ensinado. E esse missionário, ele estava bastante preocupado, porque já tinha algumas semanas que nós não tínhamos vezes para encontrar pessoas para serem batizadas. E aí, um determinado dia que nossos compromissos, então, eles caíram, e aí paramos numa praça, e sentamos, conversamos um pouco, e fizemos uma oração. E aí, então, o Espírito nos guiou para que nós fôssemos à casa de uma irmã chamada Adivonete, uma mulher que eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa senhora. Ela é uma irmã que ela tem uma deficiência física, uma limitação, ela tem uma deficiência visual, onde ela tem somente 15% da visão dos olhos. E ao chegarmos na casa dessa irmã, ela estava se preparando para ir ao templo, e nós perguntamos: irmã, tem alguma coisa que nós podemos fazer para ajudar você, irmã? E aí ela falou: eu queria que vocês pudessem dar uma bênção. Nós, com certeza, irmã. O que aconteceu com ele? E ela nos explicou a história que havia acontecido com ele. Já tinha alguns dias que ele jazia na cama com dores.
na região da coxa. E aí nós chamamos o São Marcos. Foi a primeira vez que eu falei com ele, nesse tempo todo em que eu estive nessa área. E ele, então, nos relatou que havia. E aí nós perguntamos se ele aceitaria receber uma bênção do sacerdócio. Ele disse que sim. E aí nós explicamos para ele o que era uma bênção. E ele tranquilamente aceitou e concordou. E nós ministramos uma bênção naquele homem. E no dia seguinte nós voltamos e as dores que aquele homem sentia, ela havia diminuído. E nos dias seguintes, então, a dor foi diminuindo, até que a dor, então, parou durante tempos depois, então, eu fui transferido, e aí, próximo, dele ser batizado, eu fui transferido, e eu perdi um pouco o contato com a família. E próximo ao final da missão, estava com 1 ano e 6 meses de missão, então, eu recebi um telefonema que aquele homem se encontrava hospitalizado novamente. E aí, então, o presidente da missão deixou com que eu fosse visitá-lo. Cheguei no Hospital das Clínicas de Recife e visitamos aquele homem. E a fé que aquele homem tinha na bênção do sacerdócio, que tudo acabaria bem, era algo tão grande. E a primeira coisa que ele nos pediu quando nós chegamos lá foi que nós pudéssemos ministrar uma bênção a ele do sacerdócio. E nós o fizemos. E depois, segundo o bispo, as dores elas cessaram. Passou-se um tempo depois, aquele irmão estava sofrendo de uma doença já em um estado terminal. E aquele homem, então, alguns meses depois, ele veio a falecer. E antes de vir embora, ao visitar a irmã de Ivonete, eu poder, então, ver como ela estava, eu a encontrei com um semblante totalmente diferente do que eu esperava. Ao invés de encontrá-la com um semblante triste, ela estava com um semblante feliz. E ela estava muito feliz porque ela falou para mim: Helder, daqui mais um tempo, Helder, eu vou poder me selar meu esposo. Eu vou poder me casar com ele para essa vida e para toda a eternidade. Não existe uma bênção maior do que essa. E naquele momento eu fui tomado de um sentimento de gratidão muito grande em poder saber que o Evangelho de Jesus Cristo, ele pode nos dar esse consolo em meio a todas as situações da qual nós temos vivenciado. Ao ver aquela irmã feliz da vida, por tudo que acontecia, mesmo não tendo a visão, tendo perdido seu esposo, e a perspectiva dela de viver com Deus e com sua família era tão grande, e aquilo me fez sentir que realmente vale a pena fazer parte desse evangelho. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, irmãos e irmãs. O evangelho de Jesus Cristo, ele pode nos proporcionar. Ele pode nos proporcionar felicidade, ele pode nos dar consolo em meio a todas as situações das quais nós temos vivenciado. Nós temos visto nas redes sociais, aqueles que acompanham, telejornais, o sofrimento de diversas pessoas que têm perdido seus entes queridos em meio a situação da pandemia. Mas, irmãos e irmãs, nós podemos nos manter tranquilos e, como diz nas Escrituras, inamovíveis. Gosto muito do relato de Jó nas Escrituras também. Jó, ele era um homem que ele era extremamente próspero. Era um homem que possuía muitas riquezas, era um homem que tinha uma família boa, e Jó era um homem que era temente a Deus. E nós sabemos que, então, numa conversa, então, o Senhor, então, com Satanás, então, disse que Jó só era feliz daquele jeito porque ele tinha tudo aquilo. E o Senhor não. Ele é feliz porque ele segue o Evangelho, ele segue os ensinamentos que eu tenho dado aos filhos de Deus na terra. E aí, então, nós sabemos o desenrolar da história. Jó, então, começou a ser ferido em coisas que nós sabemos que são coisas que têm uma importância muito grande para nós. Primeiramente, Jó, ele começou a perder seus bens. Ele começou a se tornar um homem mais humilde, mais pobre. Mas Jó continuou seguindo a Deus.
sem titubear, continuou a amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, os amigos de Jó também falavam, mas Jó, olha aí o que está acontecendo com você, rapaz. Esse negócio aí de igreja não está dando certo não, Jó. Se eu fosse você, eu pulava fora desse negócio aí. E Jó continuou firme com seu. Tempos depois, Jó perdeu o que ele tinha de maior valor, que foi a sua família. E aí, então, os amigos de Jó, novamente, que não eram membros da igreja, Jó, olha aí, Jó, você está perdendo tudo, Jó. Sua família. E aí, então, o que aconteceu? Então, Jó, então, continuou firme. Logo em seguida, Jó, então, foi acometido de úlceras que se transformaram em lepra, que é uma doença bastante terrível naquela época. Hoje é conhecida como a hanseníase para nós, mas naquela época, as pessoas que padeciam do mal da lepra, elas eram afastadas das demais pessoas. E era interessante que essas pessoas, elas tinham que andar com sinos na mão. Quem já assistiu aqueles filmes que a igreja lá produz, quando mostram um leproso, ele sempre vai estar com um sino. E aquele sino era justamente para que, quando ele estivesse andando, ele tinha que sacudir aquele sino, e quem ouvisse, que estava ali na região, sabia que ali próximo tinha uma pessoa, ele era um leproso. E aí, então, rapidamente, ele se desviava do caminho. E aí, então, os amigos de Jó chegaram para Jó e falaram para ele, Jó, meu amigo, a situação para você está tão complicada que se eu fosse você, eu amaldiçoava a Deus e morria logo. E Jó, então, não fez. Nós sabemos, aquela famosa escritura lá no capítulo 25 de Jó, que ele fala, né? Eu sei que o meu Redentor. Olha só o testemunho de Jó. Mesmo em meio a toda a situação. Eu sei que o meu Redentor. E no final ele conclui. Ele sabia que um dia o Senhor restituiria tudo para ele. E nós sabemos o desenrolar. Jó foi curado, foi-lhe restituído todo o que ele havia perdido. Irmãos e irmãs, nós não precisamos ter medo, irmãos. Apesar de que o mundo hoje, ele procura nos mostrar o contrário, tem até uma citação aqui do presidente Thomas S. Monson, aonde ele fala algo interessante, olha só. Em confronto com a filosofia desenfreada do mundo de hoje, a dúvida da autenticidade do Sermão da Montanha, o abandono dos ensinamentos de Cristo, a negação de Deus, a rejeição de suas leis. E aí, então, ele vai citar uma família que ela passou por uma situação semelhante à de Jó, chamada de os Olsons. E ele fala, os Olsons e os verdadeiros crentes de toda parte entesouram evidências de testemunhas vivas de sua ressurreição. E aí ele cita Estevão, aonde nós temos lá no capítulo 7 de Atos, onde Estevão, ali próximo da sua morte, porque ele não quis negar o Salvador Jesus Cristo, então, ele diz algo interessante, olha só. Estevão, condenado à morte cruel de um mártir, levantou os olhos para o céu e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Nós também, irmãos e irmãs, temos o relato de Saulo, né? Ou conhecido como Paulo. Nós sabemos que Saulo, ele também era um homem que perseguia bastante a igreja de Cristo. Era um homem que, por algum motivo, foi enganado, e ele então perseguia os verdadeiros seguidores do Salvador Jesus Cristo. E durante a sua ida a Damasco, na estrada então para Damasco, o Senhor então, ressuscitado, então ele apareceu em uma visão para Paulo. E aí, Pedro e também João testificaram da ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que Paulo, a partir dali então, ele se tornou um valente defensor da verdade do Evangelho. E aí, irmãos, vindo já para a nossa época, para a nossa dispensação, nós temos o profeta Joseph Smith.
era um homem comum que buscava a verdade. Queria saber aonde essa verdade encontrava, que as Escrituras ensinavam, que proporcionava consolo, conforto e que o ajudaria a voltar à presença de Deus. E aí, seguindo, então, os ensinamentos de Tiago, Joseph Smith, então, decidiu lá e perguntar. Nós sabemos que naquela manhã, Deus, o Pai e seu Filho Jesus apareceram. E então, o Pai Celestial, apontando, então, para o Salvador Jesus Cristo, diz: este é meu Filho amado, ouve. Irmãos e irmãs, talvez nós não tenhamos a oportunidade de vermos Deus e Jesus Cristo como Joseph Smith. E vemos o Salvador Jesus Cristo como Paulo ele viu na estrada de Damasco. Mas, irmãos e irmãs, nós podemos sentir através do Espírito o amor que o nosso Pai Celestial ele tem por cada um de nós. Nós podemos saber e sentir que Deus ele não se esqueceu. Durante esse período eu tenho visto a mão do Salvador Jesus Cristo sobre mim e sobre a minha família. Temos passado de uma maneira confortável por toda essa situação da qual o mundo ele tem vivenciado. Confesso aos irmãos que no início do tumulto, eu pensei que as coisas ficariam muito difíceis para nós. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, talvez, eu acredito, devido mais pela diligência da minha esposa, dos meus filhos, e o amor que eles têm pelo Salvador Jesus Cristo, do que o meu próprio empenho a viver o Evangelho, o Senhor tem nos abençoado de uma maneira que temos passado tranquilamente. E é muito gratificante, irmãos, poder ouvir a voz do Senhor quando as coisas começam a se tornar mais tempestuosas e mais difíceis após o Senhor, no seu ouvido dizer: acalma-te, aquieta-te. Tal como o Salvador Jesus Cristo fez naquela situação, quando ele se encontrava com seus apóstolos no barco. Quando o barco estava tremendo, o Salvador Jesus Cristo tranquilamente lá dormindo, Pedro foi lá, deu uma sacudida no Salvador, né? Deve ter dado uma sacudida forte, porque o mar não acordou, mas quando o Pedro deu uma sacudida lá, acho que ele quase jogou o Salvador dentro do mar, na sacudida. E aí o Salvador olhou: calma, vocês estão nervosos, calma. E aí o Senhor calmamente se levanta e acalmou. Irmãos e irmãs, muitos de nós sabemos que estão nesse barco. Muitos de nós estão passando por essa tempestade. Mas, irmãos e irmãs, presto meu testemunho a vocês de que nós podemos passar tranquilamente por tudo isso. Presto meu testemunho, irmão, Jesus Cristo, que Ele nos dá. O Salvador Jesus Cristo, irmãos, Ele já vivenciou a maior parte dos nossos desafios. Para nós agora, irmãos, ficou a parte mais fácil do desafio. Mas eu sei, irmãos, sem qualquer dúvida, que ainda é difícil. Mas ao nós depositarmos a nossa confiança no Salvador Jesus Cristo, no seu Evangelho, nós vamos conseguir passar e sobrepujar todos os desafios com tranquilidade. Há uns anos atrás, irmãos, uma moça, ela padecia, para encerrar, ela padecia de uma doença, de uma enfermidade, de um câncer. E aí, irmãos, depois, ao término de um período do tratamento, resolveram, então, fazer uma homenagem para ela. E aí ela, então, soltou alguns balões, né? Soltaram alguns balões, com gás hélio. E um desses balões, ele viajou por muitos quilômetros. Até que, então, ele caiu na casa de uma outra moça. E, coincidentemente, irmãos, ela também padecia de câncer. Só que essa moça, da qual o balão ela caiu, ela estava bastante triste com toda a situação, com tudo que estava acontecendo. E quando ela pegou aquele balão com a mensagem de Wendy, ela então escreveu posteriormente, conseguiu localizar a Wendy e então escreveu uma carta para ela, onde ela dizia que o quê? Antes de encontrar aquele balão, a vida dela era vazia e triste. Mas ao encontrar aquele balão, da qual Wendy havia escrito uma mensagem de que tudo se tornaria bem, tudo ficaria bem, perdão. Então ela se animou
e começou a ver a vida de uma outra maneira. Irmãos e irmãs, o Evangelho nos ajuda a vermos a vida de uma maneira totalmente diferente da qual nós estamos acostumados a ver. Nós podemos ver cores no mundo, nós podemos ver cores em todas as situações. Nós podemos ver esperança no fim do túnel, quando a nossa vida ela se torna totalmente escura. Irmãos e irmãs, eu sei que Deus ele nos ama, eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que essa é a sua igreja. Eu sei, irmão, sem qualquer dúvida, que o livro de Mórmon, irmão, ele é a palavra de Deus. Eu sei que nele, irmão, nós podemos encontrar respostas para todas as perguntas que nós temos. Há muitos anos atrás, irmãos, eu era muito preocupado com algumas coisas que aconteciam no mundo, alguns momentos, algumas coisas que nós achamos serem injustas, que acontecem com pessoas boas. E lá no livro de Mórmon, irmãos, eu pude encontrar a resposta. Quando a alma e a moleque, eles são aprisionados quando eles estão pregando o evangelho. Foi a designação de algumas semanas atrás, inclusive. E aí, então, eles são levados diante lá dos lamanitas, e os lamanitas começam a pegar aqueles seguidores do evangelho de Jesus Cristo e começam a queimá-los vivos, a matá-los. E aí a moleque, então, fala para a alma, alma, vamos ficar aqui parados só olhando tudo acontecer, alma, e vamos usar o poder de Deus para poder acabar com isso. E aí a alma, né, com muita tristeza, eu acredito que naquele momento, porque a alma estava esperando que o Senhor falasse algo para ele. Então o Senhor disse, e a alma falou, o Senhor falou que eles deveriam se deter ali, porque aquilo ali serviria de testemunho contra aqueles homens no último. E quando eu li esse relato, irmão, alguns anos atrás, eu pude realmente encontrar a resposta para algumas das injustiças que nós vemos acontecer no mundo. Elas servirão de condenação para essas pessoas que são. E aí, então, ela casa com o sermão da montanha, onde fala sobre aqueles que têm sede de justiça. Peço meu testemunho, irmão, de que Jesus Cristo ele nos ama. Não cai um só fio de cabelo sem que ele não saiba de nossa cabeça. Eu sei que ele vive, eu sei que ele nos ama. Eu sei que um dia, irmãos, nós vamos ser perfeitos. Nós não vamos sentir dores. Um dia nós não vamos mais sentir tristezas. Aquelas tristezas que nós temos nas nossas vidas, às vezes por frustrações, coisas que nós não conseguimos alcançar, metas, aquela frustração, ou não temos conseguido ser aquilo que nós queríamos ser, ou por algo que aconteceu nas nossas vidas, irmão, elas vão cessar. Nós podemos sentir alegria hoje através do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo em meio a todas essas situações. Um dia nós vamos ter corpos perfeitos, nossa vida vai ser perfeita. Eu sempre gostava de ensinar na missão. Um dia, esse dedo meu aqui, eu machuquei ele quando eu era criança, em prédio, e ele ficou com uma cicatriz muito feia. E eu sempre falava na missão, e sempre falo, um dia ele vai ser perfeito, igual esse outro dedo aqui. Mas hoje, o fato dele não ser perfeito igual a esse, não influencia em nada a minha vida, não atrapalha em nada. Irmãos e irmãs, os desafios que nós enfrentamos, eles não devem atrapalhar a nossa vida. Eles devem ser um trampolim para que nós possamos voltar a viver com Deus. Eles devem ser um trampolim para que nós possamos reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas. Peço meu testemunho de que essas coisas são verdades, e que Jesus Cristo e o Pai Celestial, eles nos amam e eles velam e nos protegem. Peço meu testemunho dessas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Queria agradecer aqui pelas palavras que foram proferidas pelo Bispo Espíndola e pelo nosso irmão Tiago. E realmente, como eles falaram, só para complementar, quem disse que realmente seria fácil, né? As escrituras mesmo são mencionadas. O caminho realmente ele é estreito e apertado. E o tema do meu discurso de hoje é ser fiel, não infiel. Esse discurso ele foi proferido pelo nosso presidente-geral dos rapazes, Space W. Owen. Devemos deliberadamente dedicar tempo todos os dias para nos desconectarmos do mundo e nos conectarmos com o céu. Às vezes, ao levantarmos pela manhã ou deitarmos à noite, nos preparamos para estudar as Escrituras. Pegamos o celular e sentamos em uma cadeira ao lado da cama
com a intenção de abrir o aplicativo de Biblioteca do Evangelho. Desbloqueamos o telefone e, estando prestes a começar a estudar, meia dúzia de notificações de mensagem de texto recebemos durante o dia. Aí pensamos, vou olhar essas mensagens bem rápido e depois vou direto para as Escrituras. Bem, 2 horas depois ainda, estamos lendo mensagens de textos, e-mails, resumos de notícias e postagens nas redes sociais. Quando nos damos conta do horário, corremos desesperadamente para nos preparar para o dia. Naquela manhã, perdemos os estudos das Escrituras e, consequentemente, não recebemos o alimento espiritual que desejávamos. Nutrição espiritual. Tenho certeza que muitos de vocês se identificaram com isso. As tecnologias modernas nos absorvem de várias maneiras. Ela pode nos conectar com amigos e familiares, com informações e notícias sobre acontecimentos atuais em todo o mundo. No entanto, elas também podem nos distrair da conexão mais importante, nossa conexão com o céu. Repito o que o nosso profeta, presidente russo Eminelson disse: vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e das notícias 24 horas por dia nos bombardeiam com mensagens implacáveis. Se quisermos ter esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que nos atacam de verdade, precisamos aprender a receber revelação. O presidente Nelson continuou nos alertando de que, nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Alguns anos depois, o presidente Boyd Parker contou sobre um rebanho de servos que, devido a uma forte nevasca, ficou preso fora de seu habitat natural e enfrentou muita fome. Algumas pessoas bem intencionadas, em um esforço para salvar os servos, despejaram caminhões de feno ao redor da área. Não era o que eles normalmente costumavam comer, mas eles esperavam que isso fizesse com que eles sobrevivessem durante o inverno. Infelizmente, a maioria dos servos foi encontrada morta mais tarde. Eles haviam comido feno, mas eles não o nutriu e morreram de fome com o estômago cheio. Muitas das mensagens que nos bombardeiam na era da informação são o equivalente espiritual de alimentar servos com feno. Podemos comer o dia inteiro, mas isso não nos nutre. Onde encontramos verdadeiramente o alimento espiritual que nos nutre? Na maioria das vezes, não é percorrendo as mídias sociais. Nós encontramos quando avançamos no caminho do convênio continuamente, agarrados à barra de ferro, e comemos do fruto da árvore da vida. Isso significa que devemos deliberadamente dedicar tempo todos os dias para nos desconectarmos do mundo e nos conectarmos com o céu. Em seu sonho, Leí viu pessoas que comeram do fruto, mas depois se afastaram devido à influência do grande e espaçoso edifício, o orgulho do mundo. É possível que os jovens sejam criados em um lar santo dos últimos dias. Participe de todas as reuniões e aulas da igreja. Até mesmo participe das ordenanças do templo e depois se afaste por caminhos proibidos e se percam. Por que isso acontece? Em muitos casos, é porque, embora possam estar realizando coisas aparentemente espirituais, eles não foram verdadeiramente convertidos. Eles foram alimentados,
mas não nutridos. Vocês, jovens, devem guardar seus convênios e servirem ao próximo, começando em casa. Vocês exercem fé, arrependem-se, progridem diariamente, e isso lhes traz uma alegria duradoura. Então, estão se preparando para as bênçãos do tempo e para outras oportunidades que terão como verdadeiros seguidores do Salvador. Estão ajudando a preparar o mundo para a segunda vinda. Convido todas as pessoas a chegarem a Cristo e a receber as bênçãos de sua expiação. Vocês estão conectados com os céus. Sim, vocês enfrentam desafios, mas o mesmo acontece com todas as gerações. Estes são os nossos dias. Precisamos ser fiéis, não infiéis. Testifico que o Senhor conhece nossos desafios e, por meio da liderança do presidente Nelson, está nos preparando para enfrentá-los. Acredito que o recém-chamado do profeta para termos uma igreja centralizada no lar, com o apoio do que fazemos dentro de nossas capelas, foi preparado para nos ajudar a sobreviver. Centralizando no lar. O que significa ser uma igreja centralizada no lar? Os lares podem ser diferentes no mundo todo. Talvez você pertença a uma família que está na igreja há muitas gerações, ou pode ser o único membro da igreja na família. Você pode ser casado ou solteiro, com ou sem filhos em casa. Independentemente de suas circunstâncias, você pode tomar seu lar o centro de aprendizado e vivência do Evangelho. Significa simplesmente assumir responsabilidade pessoal por sua conversão e por seu crescimento espiritual. Significa seguir o conselho do presidente Nelson de transformar seu lar em um local santificado de fé. O apoio da igreja. Ao fazermos isso, a igreja está aqui para apoiar-nos. Nossas experiências na igreja podem reforçar o alimento espiritual que apreciamos em casa. Até agora, este ano, vivemos este tipo de apoio da igreja na escola dominical, na primária. Veremos outros exemplos disso nas reuniões do sacerdócio arônico e das moças também. Que outro tipo de apoio a igreja oferece? Na igreja, tomamos o sacramento que nos ajuda a restabelecer nosso compromisso com o Salvador todas as semanas. Nesse momento de pandemia, nesse momento. Na igreja, nos reunimos com outros membros que fizeram os mesmos convênios. O relacionamento de amor que desenvolvemos com os demais discípulos de Jesus Cristo pode ser um apoio poderoso ao nosso discípulo centralizado no lar. Assim como, antes da pandemia, fazíamos nossas reuniões familiares. De que maneira nós, como pais e líderes, ajudamos os jovens a saber que não estão sozinhos ao seguirem o caminho do convênio? Além de edificar relacionamentos pessoais, nós os convidamos para reuniões grandes e pequenas, desde conferências do FSY e acampamento de jovens, até atividades semanais de quórum ou de classe. Nunca subestime a força que advém de nos unirmos a outras pessoas que também estão tentando ser fortes. Bispos e outros líderes, concentrem-se em nutrir as crianças e os jovens de sua ala. Eles precisam mais do seu tempo, não menos. Sejam vocês líderes, vizinhos, membros do coro ou simplesmente queridos colegas. Se tiverem a oportunidade de tocar na vida de um jovem, ajudem-no a se conectar com o céu.
sua influência pode ser exatamente o apoio da igreja, e que os jovens precisam. Irmãos e irmãs, testifico que Jesus Cristo está à frente desta igreja. Ele está inspirando nossos líderes e nos guiando para a nutrição espiritual, e que precisamos para sobreviver e prosperar nos últimos dias. Essa nutrição espiritual nos ajudará a ser fiéis e não infiéis. E esse é meu discurso que eu deixo em nome de nosso querido Filho amado Jesus Cristo. Amém.